humanidade gera por ano mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais 45% são mal administrados. Sem uma ação urgente, este número deve atingir o patamar de quase 4 bilhões de toneladas até 2050. Dentro desse montante, existem os resíduos orgânicos. Eles são constituídos basicamente por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas, incluindo a agropecuária. Quando esse descarte acontece nos chamados lixões, gera o chorume, um líquido que nasce do processo de decomposição do descarte orgânico. Ele tem uma coloração escura, um cheiro forte e pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. Uma melhor gestão dos resíduos sólidos pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e contribuir para a ação climática. Para isso, é necessário não apenas aperfeiçoar os processos de coleta e reciclagem, mas também repensar a produção e o consumo, além de impulsionar a economia circular. E tudo isso vem sendo feito na prática em uma propriedade rural no estado de Goiás, entre as cidades de Cristalina e Lusiânia. Às 6h15 da manhã, os raios de sol iluminam a área de 2 hectares onde está localizada a ecofábrica da fazenda Pamplona. É aqui que resíduos se transformam em novas matérias-primas. O processo é acompanhado de perto pelo Fernando, coordenador de lavoura, que passou a visitar o local diariamente. Há 21 anos, ele dedica sua vida a esse solo. Entre tantas lidas com soja e algodão, agora ele incorporou esta mais nova atividade à sua rotina. Eu passo uma vez por dia aqui na compostagem para ver como é que está o local, aqui se precisa fazer algum revolvimento, alguma leira, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui com a máquina agora. A gente faz um revolvimento por mês, dependendo da umidade que está nessas leiras, a gente faz esse trabalho para acelerar o processo de compostagem. Mas o que é a compostagem? É o processo de decomposição de biomassa por determinados micro-organismos, além do aproveitamento dos resíduos. A compostagem ela pode sim mitigar os efeitos estufas, né, causados pelo carbono. Por quê? Porque você sequestra esses carbonos que poderiam ser disponibilizados na natureza através de gases, você segura eles em carbonos estruturados como ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, e você segura no solo e acaba aumentando a população microbiana do solo e segurando mais carbono. Então ajuda em muito na mitigação do efeito estufa. Com a implantação da ecofábrica a partir da compostagem, a fazenda promoveu a chamada economia circular. O jeito como a gente opera no mundo é resultado de um modelo linear, ou seja, a gente extrai as coisas da natureza, produz e descarta, né? Linear. A economia circular ela vem para reverter essa equação, ou seja, ao invés da gente extrair, produzir, descartar, a gente vai pensar em maneiras de utilizar essas correntes de materiais o máximo possível, seja através da reciclagem, da reaproveitamento, da reutilização das coisas, na criação de hubs em que a gente possa reaproveitar e trabalhar com os materiais. Então ela parte do princípio que a grande maioria dos materiais que a gente gera são reaproveitáveis, a gente pode dar sobrevida ou uma nova vida, e é essa a ideia da circularidade. Segundo a Embrapa, os resíduos orgânicos produzidos no Brasil correspondem a 50% de todo o resíduo sólido urbano gerado. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, com 22%. O grande volume da fração orgânica reforça a importância de se adotar formas de aproveitar estes resíduos, evitando seu descarte indevido. No meio ambiente, os materiais orgânicos se degradam espontaneamente e reciclam os nutrientes em processos como os ciclos do carbono e de nitrogênio. Isso acontece, por exemplo, com as folhas das árvores que caem no solo. Entretanto, quando esses subprodutos são produzidos em grande quantidade e dispostos em locais inadequados, podem se transformar em sério problema ambiental.
Aterro zero foi o nosso grande primeiro objetivo dentro do projeto aqui da SLC, em que a gente queria ciclar 100% dos materiais gerados dentro da fazenda, né? Então, de tudo aquilo que é gerado. Essa grande quantidade de orgânicos que nós já falamos, mas tem outros, né? Tem resíduos, que nem vocês estão vendo aqui, plástico, metal, uma série de materiais que são gerados no processo de manutenção em função da operação das máquinas agrícolas. Então, são uma diversidade de correntes de materiais, que, se eu não me engano, são mais de 50, né? E a gente precisa pensar em soluções inteligentes para trabalhar com todas elas. A reciclagem de resíduos já acontece dentro da porteira da Pamplona. A novidade foi o projeto de circularidade. Com ele, todos os moradores, colaboradores e visitantes precisaram ressignificar e se responsabilizar pelos resíduos que geram. A cozinha, por exemplo, serve 700 refeições por dia. É o principal lugar que alimenta a compostagem da Ecofábrica. Para a nutricionista responsável, a conscientização pode ser um grande desafio. Quando a gente observa que a pessoa ainda está tendo dificuldade, que não está fazendo a separação correta, a gente procura orientar eles novamente. Então a gente faz isso através, como a gente tem visita, ou a gente às vezes tem evento, a gente faz uma orientação por panfleto, né? Às vezes faz uma orientação, assim, uma conversa com a pessoa, explica certinho, né? Então, assim, e as pessoas até perguntam o que é o projeto, qual é a finalidade que a gente está fazendo isso dentro da fazenda, né? Alguns parabenizam, outros ficam admirados, né? De saber que a fazenda está investindo num projeto desse, né? Que é muito agregador para o planeta, né? Não é só para a fazenda, mas é para o meio ambiente também. O meio ambiente agradece e a Ecofábrica também. A gente faz esse grande mapeamento, a gente também mapeia as quantidades, por exemplo, para a Ecofábrica, o que precisou entrar lá para a compostagem. A gente faz um mapeamento completo das áreas das fazendas para entender como é que vai ser essa logística de transporte para manter a segregação do início ao fim do processo. E aí a segunda fase, ela é uma fase em que a gente utilizou várias ferramentas de Lean, né, para trabalhar a conscientização das pessoas através do que a gente chama de Kaizen, né? Kaizen é aprender fazendo. Então a gente, claro, fez um treinamento para toda a fazenda, separou a fazenda uma manhã toda para treinar e tal, mas depois a gente foi área por área da fazenda, entendendo as particularidades, o que precisa, o que não precisa, e esse processo de Kaizen se manteve com a coordenação da fazenda até hoje, né? Exatamente para saber, olha, lá tem ainda problema, essas áreas a gente já resolveu. A compostagem, que faz parte da Ecofábrica na Fazenda Pamplona, traz uma importante contribuição para a mitigação das mudanças climáticas, pois evita lixos em aterros, um dos principais causadores do efeito estufa. Iniciativas assim devem ser aplicadas de forma urgente no meio rural e também no meio urbano. A Fazenda Pamplona está cumprindo sua parte, onde o índice de reciclabilidade é aproximadamente 100%. É um marco excelente para a SLC. Eu acho que não existe nenhuma unidade agrícola que realize esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho. Então, eu vejo que a gente está contribuindo de forma muito positiva. O orgânico era um desafio muito grande na fazenda, porque gera muito orgânico. Tanto o orgânico vindo dos resíduos das culturas, que é soja, milho, dos produtos que a gente produz, como o orgânico das residências, do refeitório. E aí surgiu a questão toda da compostagem, que foi fantástico, porque com a compostagem a gente reaproveita todo esse produto e ainda está adubando as nossas lavouras. Então a nossa compostagem está indo muito bem, estamos tendo muito resultado. Acabamos com o nosso aterro sanitário, que para mim foi um marco dentro da fazenda. Eu considero que a compostagem, você reaproveitar o orgânico e conseguir distribuir na lavoura como adubo, como fertilizante. E o término desse aterro sanitário como os dois marcos na Fazenda Pamplona. A vitória coletiva é do Fernando, do Diego, da Paula, da Rosinei, da Mariana, do Marcelo e de todos que acreditaram que produzir e preservar são duas condições inseparáveis. Fernando já está cumprindo sua missão e sabe que as próximas gerações
merecem um planeta em condições melhores do que a atual. O trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho inicial, né? Mas que vai impactar a geração futura, né? A gente está fazendo do jeito que a gente pegou o planeta, tem que entregar na nossa geração melhor do que a gente pegou, né? Então, a tecnologia que a gente tem hoje, as informações, a gente consegue fazer um bom trabalho e melhorar cada vez mais essa condição ambiental e produzir mais, né? De Goiás para a Bahia, um outro exemplo de reaproveitamento de resíduos no meio rural vem das proximidades do município de Guaí, no Vale do Gongote, encravado entre as regiões da Mata Atlântica, Planalto da Vitória da Conquista e Bacia do Colonial. Uma propriedade tocada pelo filho e planejado pelo pai, o seu José Reis. Eu sempre tive um pé no campo, né? Meus pais nasceram no campo, desenvolvem atividade do mundo rural. E meus avós, né? Então nós temos uma origem, né, no campo. A paixão pelo campo motivou o produtor. Um dos destaques sustentáveis da propriedade está na reutilização dos dejetos produzidos na produção leiteira. A fazenda possui um sistema de tratamento que separa o material sólido do líquido. Assim, são produzidos compostos usados na adubação e fertirrigação. Todo o esterco, né, que essa vaca produz é destinado a um tanque, e nesse tanque ocorre a separação do material sólido e do material líquido. O material sólido é destinado para a lavoura de cana e capiaçu, distribuído manualmente. Já o dejeto líquido é feito via fertirrigação nos piquetes de Mombaça. Se você trabalha na natureza aqui de modo integrado, né, usando os resíduos, usando o que você produz, usando o adubo que você produz da própria massa verde que lhe sobra, né? E fazendo esse ciclo integrativo, você tem um solo de alta qualidade, você tem uma produção de animais de alta qualidade e tem uma produção de leite também de alta qualidade, né? Mais uma vez entra em jogo a economia circular. Essa é a verdadeira economia circular, certo? Porque você tem uma propriedade, essa propriedade está desenvolvendo, por exemplo, uma pecuária, dejetos dos animais é um resíduo dessa atividade principal. Você pode fazer uma fertirrigação ou uma compostagem, transformar esse resíduo em um composto, no caso da compostagem, e devolver para o solo todos os nutrientes e a matéria orgânica que foram extraídos no ato da pastagem dos animais. Na fertirrigação, você não vai transformar em outro produto, mas você vai devolver para o solo a água e os nutrientes que foram retirados. Então, de qualquer maneira, as duas opções são muito bem-vindas. Bem-vinda mesmo! A economia circular é tão versátil que pode ser usada tanto no campo quanto na cidade. Por exemplo, uma metrópole como São Paulo. Segundo dados do relatório Cidades e Economia Circular dos Alimentos, da Fundação Ellen MacArthur de 2019, se esse tipo de economia fosse feita na cidade, poderia gerar uma economia de 14 milhões de dólares. Os benefícios da saúde do solo serão de 25 milhões de dólares e no meio ambiente, cerca de 342 mil toneladas de emissões de CO2 seriam evitadas. Fica cada vez mais claro a importância de usar esse tipo de economia. Produzir também é reaproveitar. Diante de todas as possibilidades da economia circular, o produtor tem uma certeza. A gente também é muito apaixonado pela questão que está hoje muito em voga, a sustentabilidade, mas não é porque está na moda, nós somos apaixonados porque a gente gosta da terra e a gente entende que a terra é para nós e para as gerações futuras, não é só para nós. Então a gente tem que deixar a terra preparada e em condições de produzir hoje, agora e sempre, né? Seguindo exatamente a lei de Lavoisier, na natureza, né? Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma.
Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL Dedicaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.